Senhoras e senhores, o bicho continua pegando, é tiro, porrada e bomba. Subsecretário dos Estados Unidos cita ataques abaixo da dignidade cometidos por Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Tem bomba explodindo direto dos Estados Unidos no colo de Alexandre de Moraes. Subsecretário da Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattle, ele afirma nesta segunda-feira, dia 14, que a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impondo tarifas extra de 50% sobre os produtos do Brasil, é consequência de ataques do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e também do governo Lula contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ataques também à liberdade de expressão e ao comércio americano. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Messias Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. Será que o Brasil era tão democrático assim? Será que o Brasil era tão democrático assim? Ou agora é que nós temos parlamentares do saco roxo para ir aos Estados Unidos fazer as denúncias? Será que a nossa democracia era tão pujante assim, como está defendendo aí o subsecretário? As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. A postagem de Beattle também foi compartilhada pelo perfil oficial do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. E até a publicação dessa matéria, não havia uma atualização que eu vou trazer para você aqui, tá? Eu já vou comentar, vou antecipar para você. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reforçou a postagem. Daqui a pouquinho eu vou falar. Na carta enviada a Lula, o republicano afirmou que a medida se deve, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Segundo o presidente americano, o Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos da América. Inclusive, o Alexandre acabou, na sexta-feira agora, repetiu a mesma situação. Ô, gente, olha pra mim. O Alexandre de Moraes não parou, tá bem? Olha aqui pra mim, vou falar pra você. Já vou continuar aqui. O Alexandre de Moraes, ele não parou por um minuto sequer. Depois que saiu as sanções contra o Brasil e a fala do Trump, as falas do Trump contra o Moraes, Trump classificou esse julgamento como vergonhoso. O subsecretário agora está dizendo que é uma vergonha. Quais foram os atos do Moraes até aqui, Fábio? Vou te contar. Alexandre de Moraes multou a revista Timeline em R$50 mil, que é um canal que é operado dentro dos Estados Unidos. Os caras se mudaram para os Estados Unidos, estão lá, abriram um canal, estão operando dentro dos Estados Unidos. Obviamente a audiência é no Brasil, mas eles estão lá nos Estados Unidos. Raciocina aqui comigo, é a mesma coisa se você se mudasse agora para os Estados Unidos, falasse, eu não volto mais para o Brasil, vou me tornar um cidadão americano, e de lá você abre um novo canal, você fala, eu vou aqui fazer algumas denúncias, vou dar algumas notícias, e uma hora você dá uma notícia ou convida alguém para o seu programa que o Alexandre de Moraes não quer. Aí o Alexandre de Moraes emite uma ordem contra você que está lá nos Estados Unidos, operando o canal que você abriu depois que você mudou para lá, um canal que, se você entrar, todos os canais têm um endereço, não um endereço
de correio, mas tem o país onde ele está operando. No meu tá aí Brasil. Você entra nesses canais, tá lá Estados Unidos, e o Alexandre disparou uma multa contra a Timeline de R$50 mil. E não parou por aí não. Porque uma entrevista que o Alan dos Santos concedeu. Aí depois ele multou o Alan dos Santos em mais R$15 mil e está cobrando os 7 milhões de multas que ele aplicou contra o Alan dos Santos. Lembrando que o Alan dos Santos o cara pede, para excluir como é o nome? Pede para excluir o OnlyFans. Não é que o Alan dos Santos está vendendo foto no OnlyFans, não, porque o OnlyFans é usado para isso, né? As meninas do Job vai lá e as meninas e os meninos, né? E os menines tiram foto das partes íntimas e postam lá, e para você ter acesso você paga um valorzinho ou um valorzão. É assim que funciona o OnlyFans. No caso do Alan dos Santos, ele gera conteúdo exclusivo pro OnlyFans, e você que é amigo dele, parceiro dele, tenho certeza que você não vai lá para ver ele pelado, né? Você vai lá ver o conteúdo dele, aí você paga para ter acesso ao conteúdo dele. É uma maneira dele monetizar o trabalho dele. Então, o que acontece? O cara é Uber, aí o que acontece, meus queridos? Nós temos uma situação muito importante para te dizer. Ele não parou até aqui. Ele continua agindo. Agora, ele acabou de enviar uma determinação para Hubble a respeito do Rodrigo Constantino. O cara tá lá, acamado. O Rodrigo Constantino tá fazendo vídeo na cama. O Rodrigo Constantino está fazendo vídeo na cama. Tá bem? Na cama. E aí o que acontece? Ele acabou de emitir uma ordem a Hubble, que não opera no Brasil. Então não faz sentido nenhum, tá bem? Não faz sentido nenhum. E aí o que acontece, minha gente? Um novo processo contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos foi aberto. Uma nova denúncia, tá? Para você que está ligado aqui comigo, eu vou te atualizar sobre esse assunto, tá? São notícias quentinhas, notícias que acabaram de sair, tá bem? Tem gente que eu vou falar um negócio aqui pra você, tá? Que parece que tá perdido. Se atualize, tá bom, gente? Se atualize. São notícias de última hora, beleza? Então presta atenção aqui, Vamos aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui, Portal Metrópolis deu destaque. Estados Unidos, assessor de Rubio comenta a carta de Trump ao Brasil e cita Moraes. Ele é um alto funcionário da diplomacia pública do Departamento de Estado, ou seja, trabalha com o Marco Rubio, e ele afirma que os Estados Unidos estão observando atentamente o Brasil, ou seja, ele pegou a carta do Trump, reagiu, concordou com tudo aquilo que o Trump diz, e ainda diz que a justiça brasileira se tornou uma vergonha. Explodiu mesmo contra aí o STF e chamou a corte de corte do Alexandre, tá? Portal Metrópolis produziu um videozinho aí de 1 minuto e eu vou aqui trazer para você que acompanha o nosso canal, só explicando um pouquinho aqui para você, reforçando o que eu já falei, mas para você ter aí acesso aí à reportagem do Portal Metrópolis. A gente vai seguir dentro desse assunto ainda, trazendo algumas informações complementares para você que está acompanhando a gente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos compartilhou há pouco em seu perfil oficial uma postagem que revela que a carta escrita por Donald Trump atribuindo tarifas ao Brasil tinha como alvo, além de Lula, o ministro Alexandre de Moraes. A publicação diz que o órgão está observando atentamente o que acontece no Brasil com relação à liberdade de expressão, empresas americanas e com relação também ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ler o que diz a postagem. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha, estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estaremos observando atentamente. Vale lembrar que a carta divulgada na semana passada pelo presidente Donald Trump tinha como destinatário o presidente Lula.
A gente volta a qualquer momento com mais informações e saiba mais também em metrópolis.com. Beleza, tá então, Portal Metrópolis dando destaque para esta informação que eu acabei trazendo aqui para você, que está ligado aqui no nosso programa, tá? Conforme eu estava te dizendo, há atualizações sobre esse caso, beleza? Há atualizações sobre esse caso. Aqui, ó, a Embaixada Americana endossa a nota de subsecretário dos Estados Unidos da América. Nós estaremos comentando para você aqui essa informação para você que se liga no nosso programa, onde você estiver aqui com o Abordo Notícias. O perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil compartilhou nesta segunda, dia 14, a nota publicada pelo seu subsecretário da Diplomacia Pública Americana, o Darren Beattle, e com críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Está aqui, eu dei um pulinho lá no Twitter, tá bem, da embaixada, e ela repostou, tá? Ela repostou o seguinte, ó: Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula, em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estamos acompanhando de perto a situação. Ok até aqui, meus queridos? Entendido? Então, o que acontece? O subsecretário trabalha com o Marco Rubio, explodiu agora contra o Alexandre de Moraes, tá bem? Exatamente pelo julgamento aí que estão fazendo aí contra o presidente o ex-presidente, né, o atual presidente de honra aí do Partido Liberal, Jair Messias Bolsonaro, ok? Tem uma notícia que acabou de chegar, nós já estávamos esperando isso daqui, tá bem? Estávamos esperando isso daqui, eu até comentei no programa aí mais cedo. Presta atenção, PGR pede ao STF condenação de Bolsonaro e mais 7 réus por trama golpista. Paulo Gonet considerou que o ex-presidente deve ser declarado culpado de 5 crimes, inclusive tentativa de golpe de Estado. Isso daqui não é nenhuma novidade não, tá bom, gente? Isso daqui não é nenhuma novidade, tá bem? A gente pode colocar isso daqui como matéria urgente, de última hora, acabou de sair, mas não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que desde quando Jair Bolsonaro deixou a presidência da República, eles iriam pedir a prisão de Bolsonaro em algum momento, tá? Em algum momento. Tá ok? Então vamos aqui à reportagem do Globo. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu no fim da noite desta segunda-feira a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e mais 7 réus na ação penal que analisa se houve uma tentativa de golpe de Estado. Em alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, Gonet considerou que Bolsonaro deve ser considerado culpado dos crimes atribuídos a ele. A manifestação de mais de 500 páginas encaminhadas à corte reforça a denúncia apresentada pela PGR em fevereiro e recapitula os principais pontos da acusação. Gonet, ao falar sobre Bolsonaro, afirma que as evidências são claras, o réu agiu de forma sistemática ao longo de seu mandato e após a sua derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito. É engraçado que eles buscam elementos aqui, inclusive dentro do mandato de Jair Bolsonaro, né? As ações de Jair Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota, mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violação e ao golpe. O controle da máquina pública, a instrumentalização de recursos do Estado e a manipulação de suas funções foram usadas para fomentar a radicalização e a ruptura da ordem democrática, afirmou o PGR Paulo Gonet. Aí ele vem falando ali a respeito dos demais, Bolsonaro e os demais envolvidos aí do chamado
Núcleo 1, não é isso? Que nós estávamos até esperando aí o PGR, né? Que iria solicitar aí 20 anos. Deixa eu ver se fala aqui da pena que o PGR solicitou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui falando sobre... Aqui não falou, tá bem? As informações são de 20 anos de prisão, né? Uma pena aí de quase 40 anos e 20 anos de regime fechado para Jair Messias Bolsonaro. Ok até aqui? Então a gente vai seguindo aqui com o nosso programa. Isso daqui já é algo que tem tudo a ver com o que eu estava falando, né? Com aquilo que eu estava falando, ok? Presta atenção aqui, ó, na fala do alto funcionário para a diplomacia dos Estados Unidos e que foi repostado aqui pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Olha só, aqui ó, Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes, ao governo Lula em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Tá aqui, tá bem? Eles ainda dizem que esses ataques a Bolsonaro são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estamos acompanhando de perto. Tá? Ao longo da nossa programação nós estaremos reagindo às novidades aí durante todo o dia desta terça-feira a respeito desse pedido de prisão. A PGR se manifestando então para que Bolsonaro seja preso. Beleza, meus queridos? Então continuamos aqui com o nosso programa, trazendo para você muito mais informações aqui no Abordo Notícias. Eu não acredito que você não deu o like ainda, não acredito que você não colaborou também via Pix, está na tela aí para você ajudar o programa com qualquer valor. 11 95275 3898. Presta atenção na informação da Globo News. O governo Donald Trump fez uma nova ameaça ao Brasil por meio de comunicados nas redes sociais. O texto foi publicado em uma conta da gestão de Trump pelo secretário de Estado. Isso foi agora há pouco. Olha só o que o secretário de Estado americano colocou lá em relação ao Brasil. Subsecretário, ele fala o seguinte, ó: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito tempo esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito longe da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estaremos observando atentamente. Presta atenção quando ele diz aqui, ó: esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula. Vamos entender do pontual, então, qual é ali a importância que tem essa publicação por rede social, que a gente sabe que é o modus operandi do Trump, mas quando a gente vê essa mensagem chegando agora à noite. É estranho, porque não é uma figura de primeiro escalão, não é um secretário de Estado, né? É um subsecretário de Estado que é a autoridade de diplomacia pública do Departamento de Estado. Diplomacia pública quer dizer que ele faz a relação entre os Estados Unidos e os outros países, mas ele é uma figura desconhecida. O nome dele é Darren Beattie, ninguém tinha ouvido falar nele. Então é muito estranho como é que aparece, de repente, um comunicado desses com afirmações muito esdrúxulas, né? A Suprema Corte de Moraes é uma coisa muito sem respeito às normas básicas, né, da diplomacia. É um tratamento meio coloquial demais, né, para uma comunicação diplomática. Não é dirigido a ninguém, não é dirigido ao Brasil. Não? É estranho o que eles estão querendo com esse comunicado, não dá para saber. É só botar mais lenha na fogueira, é só isso. E dizer que é uma vergonha. É Globo, né, gente? É Globo, né? Olha esses aí. Ataques no Brasil à liberdade de expressão são uma desgraça e ficam muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. Quem é esse cara para falar o que são as tradições democráticas do Brasil? Quer dizer, é completamente sem... Globo, faz vergonha não, Globo. Então, já que a Globo quer
que engrosse o caldo, a embaixada americana engrossou o caldo, tá bem? A embaixada engrossou o caldo, né? Quem é esse cara? Não conheço esse cara. Conhece a embaixada americana? Ela acabou de engrossar o caldo, né? Quando ele fez esse comentário aí, a embaixada americana não tinha ainda se manifestado, não é? STF se cala sobre nova nota do governo americano. Quem é o cara? O cara é do governo americano, gente. Eu não conheço esse cara. Oh, meu Deus do céu. Eu vou te falar, minha gente. Eu não conheço ele. Precisa conhecer, meu filho? Então tu conhece o Marco Rubio. Você conhece outros e outros aí secretários do governo americano. Ah, dá um tempo pra minha cabeça, meu querido. O Supremo Tribunal Federal, STF, informou nesta segunda-feira, dia 14, que não vai comentar a nota mais recente do governo Donald Trump, que envolve a corte. Há poucas horas, o Darren Beatty, subsecretário do Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos dos Estados Unidos, o cara não é ninguém, né? Ele publicou um post no X, no qual cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes e o governo Lula. Tá aí, então, eu não vou seguir com a matéria, que é tudo aquilo que nós já te falamos, tá bem? Mas o Supremo Tribunal Federal se calou, disse que não vai comentar a nota mais recente. E mais uma vez, gente, o cara é membro do governo americano, tá? Com um cara duríssimo à frente, o ministro, o subsecretário, o cara que faz parte do governo, tá? Com um cara que é o chefe dele, o Marco Rubio. Esse cara não iria fazer bravata, não, ok? Não iria fazer bravata. A embaixada americana simplesmente repostou o conteúdo dele e reafirmou: nós estamos de olho no Brasil. Lembrando, gente, foi até tema de um vídeo aí, engraçado, que eu vi que foi pouco comentado, né? Tanta bomba explodindo também, que às vezes os canais comentam isso dentro, né, do programa. Igual estou fazendo agora, não é o tema principal, mas fiz uma live com esse tema principal. O governo americano, ele fez poucas mudanças na embaixada brasileira, ok? Lá atrás, a embaixada brasileira chegou há uns meses aí, dar uma marmelada aí numa nota da imprensa, os assessores de imprensa. Me parece que algo mudou ali na embaixada americana depois dessa marmelada aí. Porém, agora, o Trump acabou de trocar o adido militar da embaixada brasileira em Brasília. Da embaixada americana. O que é o adido militar, Fábio? Ele é um cara que fica responsável por toda a ação conjunta entre o Ministério da Defesa dos Estados Unidos e o Ministério da Defesa do Brasil. Lá nos Estados Unidos não se chama ministério, né? Se chama departamento, né? Então, o que acontece? É um cara agora de confiança, é um militar de confiança do Donald Trump. Não foi feito nenhum alarde, sabe? Foi feito assim na calada da noite. É igual quando os deputados vão votar o aumento de seus próprios salários. Quando votaram aumento aí de membros do STF, meia-noite, né? Foi feito assim, ó, no calar da noite, bem na caladinha, bem sossegadinho. O Trump trocou, não foi feito cerimônia, não avisou o governo Lula, em meio às tensões, tá bem? Simplesmente trocou o cara que conversa com o Ministério da Defesa, que faz treinamento, que faz qualquer tipo de ação que envolva Forças Armadas americanas com Forças Armadas brasileiras. Tá? O Trump simplesmente deu uma banana para Lula e para o seu governo. Ok? Vamos dando sequência. Presta atenção que tem uma nova bomba. Essa daqui a gente já havia comentado, mas vamos comentar novamente. Nova decisão de Moraes contra Rumble viola as leis dos Estados Unidos, diz jurista. Isso daqui nós não estamos, tá bem? Para você ver, olha, até uma atualização sobre o caso. Nós não estamos requentando notícia, não. É atualização e outra, não tem nada a ver com os casos lá do Alan dos Santos. Daqui é sobre Rodrigo Constantino. Vou repetir para você. Isso não tem nada a ver, ok? Isso não tem nada a ver com requentar notícia. Primeiro que já é uma atualização que eu vou trazer agora. E depois, tá bem?
que não estamos falando de Alan dos Santos. Eu vou deixar para trazer a atualização da matéria daqui a pouquinho. Eu vou trazer o deputado federal Gustavo Gaia te explicando tudinho o que o Alexandre acabou de fazer, tá bem? E jogou mais lenha nessa fogueira. Esse fogo, Alexandre de Moraes está apagando com gasolina. Vamos então com o deputado Gustavo Gaia. Dezenas de países ao longo dos últimos meses sofreram novas tarifas com o governo Donald Trump. Isso é algo que ele dizia durante a campanha que iria fazer. Mas nenhum país reagiu de forma tão vergonhosa quanto o Brasil. E pior, reagindo de uma forma como se quisesse piorar a situação. Como se estivesse cavando a falta, buscando mais tarifa, buscando mais conflito e mais animosidade. Alexandre de Moraes, no caso do Brasil em específico, é uma das poucas figuras que não fazem parte do governo, da política, que está incluído na justificativa das tarifas. Um judiciário, um ministro da Suprema Corte estando incluído na justificativa. Obviamente, todo mundo já sabe, decisões autoritárias, perseguição contra a direita, julgamentos absurdamente teatrais para prender pessoas que ele não gosta e censura contra empresas americanas e cidadãos americanos. Esta última parte é a parte chave que eu quero fazer nesse vídeo. Um dos motivos do Brasil estar sofrendo uma tarifa de 50% é porque Alexandre de Moraes, com decisões absurdamente contrárias à nossa Constituição e ao devido processo legal, impôs censura a cidadãos americanos em território americano, publicando numa rede social americana, dentre essas, umas que nem sequer têm sede no Brasil, como é o caso da Rumble. Parece que para cavar a falta, hoje, Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão, todo mundo já acompanhou, de bloquear a conta do Rodrigo Constantino, um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é cidadão americano, bloquear a conta dele no Rumble, uma conta que ele não usa desde 2023, sendo que o advogado da Rumble é o advogado do Donald Trump, no caso. E aí o advogado do Trump dá essa entrevista, onde ele desenha por que o Moraes também é responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Martin, muito obrigada. Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí por que favor. Foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Verdade. Até hoje ele não se defendeu no processo, porque ele sabe que é indefensível. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permitem os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Esta é realmente a pergunta. Ele está tentando cavar um conflito com os Estados Unidos. Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que... Esse é detalhe, o Rumble já está bloqueado no Brasil. Por que ele está bloqueando uma conta numa rede que já é bloqueada? Foi feito antes de dezembro de 2023. É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente, isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras, tá? São as ações de uma pessoa que está atuando
contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Isso aqui que o advogado do Trump está falando, eu vou reduzir. No momento de extrema convulsão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, um dos motivos dessa convulsão é por causa de decisões ilegais a empresas americanas, ao desrespeito à soberania americana, por ordens do Alexandre de Moraes. Neste momento em que todos deveriam sentar à mesa e conversar como adultos, Alexandre de Moraes repete a mesma coisa que causou tudo isso, por um motivo absurdamente surreal. Banir uma conta numa rede social que já está banida. O Rumble já é banido no Brasil. O Alexandre de Moraes mandou banir a conta do Constantino numa conta que já é banida. Ele está mandando um recado bem claro. Foda-se vocês, vamos pra briga, vamos pra guerra. Eu quero ver o circo pegar fogo. Não tem outra explicação. Cara, é surreal o que está acontecendo. Parece que ninguém é adulto mais nessa situação. Ninguém quer agir como adulto. Eu tô aqui com a... Entendeu, meus queridos? Até aqui o que está acontecendo sobre esse assunto, entendeu, né? Então agora vamos aqui, a atualização aqui, ó. Nova decisão de Moraes contra Rumble viola leis dos Estados Unidos, diz jurista. E só para comentar aqui também, tanto a Rumble quanto a Trump Social, né, que é a Trump Media, eles entraram aí em ação novamente contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Tá, beleza? Advogado constitucionalista André Marsiglia disse que a nova decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, contra a plataforma de vídeos Rumble é ilegal e, mais uma vez, viola as leis dos Estados Unidos. Na semana passada, Moraes mandou a plataforma bloquear em todo o Brasil a conta vinculada ao colunista da Oeste, Rodrigo Constantino. O ministro também pediu o envio de dados do usuário para cada dia de descumprimento da ordem. O magistrado determinou uma multa de R$100 mil. Depois de receber a nova determinação de Moraes, o Rumble protocolou nesse domingo, dia 13, uma petição na Justiça da Flórida contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ordem ilegal que deveria ser feita por carta rogatória, afirmou Marsiglia em publicação no X nesta segunda-feira, dia 14. Mesmo no Brasil, exigindo-se, nesses casos de obrigação de fazer, que a pessoa jurídica seja intimada pessoalmente, a súmula 410 do STJ, jamais por e-mail. Meus queridos, você vai intimar uma empresa ou um cidadão americano, você tem que fazer isso através da carta rogatória. É através do Itamaraty, direto com o governo americano, Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Entendeu até aqui? É dessa forma que funciona. Mas Alexandre de Moraes, ele compreende que ele é o ministro universal, o juiz universal que manda aí na bagaceira toda. O advogado também destacou que exigir dados de cidadãos norte-americanos viola as leis daquele país. Marsiglia explica que a ordem deveria passar pela validação da Justiça dos Estados Unidos. Tá aqui o que eu falei. Ao que consta, a conta não está ativa, sequer a plataforma está operando no Brasil, continuou o advogado. A decisão de Alexandre de Moraes parece ser mais uma tentativa de demonstração de força do que de qualquer outra coisa. Um juiz que se vale do Estado para demonstrar força acaba, na verdade, demonstrando nada mais do que insegurança. É o que disse aí, então, o comentarista, né, o advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, ok? Sobre
a situação do Eduardo Bolsonaro, ficar ou não lá nos Estados Unidos, tá bem? Tá dentro do contexto, tá bom? Nós não saímos do contexto aqui ainda. O pessoal da Globo News fizeram um comentário, como sempre, a Globo News, e eu quero destacar aqui pra você, beleza? Vamos lá, presta atenção aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje ao Jornal Estado de São Paulo. Nessa entrevista ele sinaliza de forma muito clara que não vai voltar ao Brasil, que deve ficar lá para o Washington e pelos Estados Unidos, na verdade. Por quê? Porque ele avalia que é a forma que ele encontra para fazer um enfrentamento, que justamente ele fala, inclusive, das articulações feitas, estando lá pessoalmente, em relação ao próprio governo Trump, que chegou ao Trump, né? Não ele, essa pressão ao ponto do Trump estar fazendo o que está sendo considerado no bolsonarismo a última grande possibilidade de reverter a situação do Bolsonaro aqui no Brasil, com a anistia ampla, geral e restrita que a gente estava falando antes. Então, ele declarando de forma explícita que não volta, que perderia o passaporte, porque seria condenado, e tudo isso pode acabar acontecendo ele estando lá, né? Você tem a percepção no judiciário, isso é real, de vários ministros do Supremo, que tanto a carta do Trump como o endosso feito pelo Eduardo Bolsonaro reforçam uma ação para tentar coagir a justiça brasileira, no caso do Supremo Tribunal Federal. Quando o próprio Trump fala de caça às bruxas ligada, uma caça às bruxas ligada diretamente ao Jair Bolsonaro, isso está ali na carta escrita pelo próprio Trump, e quando vem Eduardo Bolsonaro reafirmando que estava corretíssimo, endossando em entrevistas e publicações o movimento do Trump para emparedar a justiça brasileira, no caso, aí diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Você tem, de fato, uma investigação aberta em relação a Eduardo Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, inclusive com relatoria do Alexandre de Moraes, justamente em relação à tentativa de coagir a justiça brasileira. Então, essa investigação, ela deve, de fato, andar. Aí a questão que fica é a seguinte: Eduardo Bolsonaro, sendo condenado e ficando nos Estados Unidos, não voltando para o Brasil, ele não pode ser candidato em 2026. Se esse cenário for confirmado, ele insistindo em ficar lá, desistindo aqui da luta política, Bolsonaro já é inelegível independentemente dessa situação. Bolsonaro já é inelegível. E aí, saindo o nome da família Bolsonaro, teria que ir para uma terceira opção. No caso, o senador Flávio Bolsonaro, que já está com uma campanha engatilhada para a reeleição no Senado, no Rio de Janeiro. Então... Ô, minha gente, eu vou falar um negócio para você, tá bem? Olha, se for para mim trabalhar na Globo, ter um emprego top, trabalhar numa emissora grande, ganhando um bom dinheiro para falar merda, eu nem vou. Né? Eu nem vou. Então tem que ir pra falar merda, né? Meu Deus do céu, gente. Primeiro, ele estando lá ou não, se ele tiver que ser condenado, ele será condenado. Realmente, é verdade. Só que detalhe, ele estando lá, ninguém vai prendê-lo. Ele estando aqui, meu amor, é só eles acelerarem o tal do transitado e julgado, é só eles, se eles quiserem, eles podem determinar a prisão preventiva, porque o Eduardo, mesmo vindo para o Brasil, ele vai continuar falando com a galera de lá, vai continuar, se ele tiver o passaporte, ele vai continuar indo lá. Então, cara, esses caras, estudam, supostamente, dedicam a sua vida a um emprego, e o emprego consiste em falar merda. Quanto tempo a gente acompanha esse pessoal na televisão aberta, na televisão fechada, e o Pix que vem do governo, e quem sabe, né, não encara o Supremo, porque
pode vir uma bomba do Supremo aí contra o sistema Globo. E a gente vê os caras fazendo de tudo, meu, pra só falar abobrinha, só falar merda. Primeiro o cara foi falar, não, aí vai ter que ir pra uma alternativa que seria o Flávio Bolsonaro, que aí começam, que já está articulado numa campanha de senador. Primeiro, é só desarticular, parece que é burro. Aí ele já está articulando uma campanha de senador. É como se fosse assim, eleição é amanhã, o cara é candidato a senador hoje. Os caras são burros demais, gente. Falta 1 ano e 5 meses. E outra, antes do Flávio, se por um acaso Bolsonaro e Eduardo estiver fora do pódio, nós temos Michele Bolsonaro. Naquela estratégia que eu repito aqui, e como eu disse sempre, quando eu falo isso, é um bastidor. O Lula foi candidato, 120 dias preso, ele foi candidato, ele lançou o nome. Ficou 2 semanas como candidato, tá? Eu não me lembro se ele chegou a gravar material de dentro da cadeia, mas é fato que o Bolsonaro, mesmo preso, o PL pode lançar ele como candidato. Obviamente a justiça vai julgar essa candidatura, e se a justiça entender que Bolsonaro não pode, Bolsonaro não será. E aí ele pode indicar alguém. Nesse caso eu sempre falo que o mais fácil é a Michele, porque o Eduardo, se tiver elegível, se tiver atuante, não estiver preso, nada disso, vai entrar numa situação de candidato ao Senado por São Paulo. O Flávio, candidato ao Senado, à reeleição pelo estado do Rio de Janeiro. E aí tem a Michele. Os caras, eles fogem da Michele. Eles fogem dos filhos do Bolsonaro, porque eles querem dar a ideia, que o Bolsonaro tá morto, que o Bolsonaro não tem ninguém, que o Bolsonaro não tem ninguém, que o Bolsonaro, o que seria o Bolsonaro teria que apoiar alguém dessa ala do centrão, ou centro-direita, como eles falam. Ok, até aqui? Então vamos dando sequência aqui, vou continuando falando a respeito dessa situação de taxação dos Estados Unidos contra o Brasil. Beleza? Pode escalar, tá bem? Eu vou falar pra você daqui a pouco, pode escalar. Tem bomba aqui ainda. A gente vai trazer ainda bombas e mais bombas nesse programa. Você não cansa por esperar. Continue comigo. Gente, o Pix pra você ajudar o programa é esse aqui de baixo aqui, ó. Debaixo desse rapaz bonito aí, que sou eu, né? Esse daqui. Do lado do senhor ali tá Fábio Rodrigues, né, que é um senhor também simpático, mas não é Fábio Rodrigues ele não. É aqui, tá bem? Pix do Gordinho, 11 95275 3898, para você ajudar aqui o Abordo Notícias, beleza? Dá essa moral pra gente. Trump está frustrado com negociações com o Brasil, diz o assessor de Donald Trump. Ele é diretor do Conselho Nacional Econômico, da Casa Branca, afirma que o presidente considera políticas brasileiras como uma ameaça à segurança nacional. Ok, até aqui? Meus queridos, o Brasil não está fazendo nada. Vamos lá, eu vou comentar rapidamente. Rússia não quer problema com os Estados Unidos. Não quer problema com os Estados Unidos. Entre os motivos do Putin não ter vindo participar da reunião dos BRICS é porque o Brasil teria que prender ele. Mas é amigo do Lula. Não, mas tem que prender. Eu sou amigo do Lula. Não, então nem vou, porque o Lula vai ter que me prender. Ok, até aqui o governo brasileiro não deu esclarecimentos aí sobre a prisão dele. Então ele não veio. Não é isso? Aí depois, o que acontece? Tu acha que a Rússia quer problema com os Estados Unidos da América? E vai arrumar um problemaço agora, eu vou contar pra você daqui a pouco. Não quer também. Não fica com bravata. A China. Olha que a China tem dinheiro pra peitar os Estados Unidos. Segundo muitos dizem aí, a China peitou. E conseguiu segurar a barra até sentar e negociar com o Trump. A própria China já anunciou que está tudo certo com os Estados Unidos, mas vem uma nova bomba também aí. Essa é explosiva, eu vou contar daqui a pouco. Mas aqui no Brasil, foi perguntado ao Alckmin, o que vocês estão fazendo? É verdade que existe aí um pedido para adiar isso por 90 dias e tal? Não, nada está sendo feito, presta atenção.
Já teria a decisão de pedir ao governo americano de reduzir de 50 para 30 e de 30 para 25, e que também o governo pediria uma prorrogação da aplicação dessas tarifas para 60 ou 90 dias. Isso está acontecendo? Essa é a prioridade do governo? Obrigada. Olha, não tem procedência. O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual. Resumindo, o governo não fez nada. Entendeu, gente? Não fez nada. União Europeia decidiu não retaliar o governo americano. Ó, o Brasil é o contrário de tudo isso. As grandes potências resolveram não peitar a maior nação do mundo e negociar. Pedir para reduzir o juro, aliás, a taxação, pedir para esticar o prazo. Não. Nada, não foi feito nada. Sabe o que é nada, meu? O Lula tá achando que ele vai encarar os Estados Unidos e vai ficar tudo resolvido. Presta atenção. Lula assina decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. Texto assinado em reação ao tarifaço de Trump estabelece 2 caminhos diferentes para a aplicação da reciprocidade a ser analisada por um comitê interministerial. Deixa eu voltar aqui. Olha para mim agora. Todos os países comunistas, tirando a China, né? Tirando a China, tem negociação com os Estados Unidos? Não. Cuba é isolada. Venezuela, Nicarágua, outros países também são isolados aí dos Estados Unidos. Quando a gente pensa assim, o Lula tá encarando, muitos babaca da rua aí, Lula tá encarando os Estados Unidos, o país é soberano. Ô gente, para esses caras implantarem o comunismo aqui no Brasil, eles precisam romper com os Estados Unidos. Para esses caras implantarem o comunismo aqui no Brasil, eles precisam romper com os Estados Unidos da América. Você não ouviu errado, não. Eu estava conversando com uma pessoa muito sábia hoje e ela me falou exatamente isso. E por coincidência eu também vi. Não entraram não foi tão profundo o comentário do Emílio Surita no Pânico. Esses caras querem isso. A Venezuela tem relações com os Estados Unidos? Tu acha que a Venezuela tá ligando para isso? Você acha? A Venezuela, os caras não têm relação com os Estados Unidos e eles foram do país mais rico da América Latina em 25 anos para o país mais pobre, onde a sua população teve que se alimentar de cachorros, de pets. Ok até aqui? Aí, o que acontece, meus queridos? Ai, Fábio, mas esses países são aliados da China. Cara, a China, ela, num período aí, ela vendeu 2,7 bilhões para a Venezuela e comprou 300 milhões. Olha a discrepância aí. Aproximadamente 10%. Quem fica com o dinheiro? É quem compra ou quem vende? A Venezuela pega o dinheiro, entrega para a China e pega produtos. Obviamente, os empresários vão fazer dinheiro lá com esses produtos. Mas quem levou o dinheiro? A China. Aí na hora da China comprar alguma coisa da Venezuela, compraram 300 milhões. Ou seja, a Venezuela se lascou, meu querido, ao se afastar dos Estados Unidos. Mas é o que eles querem. O que Lula quer é o Trump taxando a gente em 500%, igual tá tendo aí uma nova fala. É isso que o Lula quer. O Lula quer romper as relações. Você se lembra que lá, há muitos anos atrás, era até permitido fumar quando dava entrevista na televisão? O Lula fumando. E o povo perguntando pra ele, não, mas e aí? Não, olha, veja bem, que nos próximos 40 anos nós precisamos implantar aí esse sistema, né? Na época eles chamavam de sistema, como é o nome?
precisamos implantar o socialismo. É comunismo, meu. E onde? E onde? E onde você viu país que implantou o que Lula quer implantar aqui ter relação com os Estados Unidos da América? O que esses caras querem é isso mesmo, é lei da reciprocidade. O que não enxergaram até agora, muitos aí que estão batendo palma, é isso aí mesmo, Lula, tem que peitar, tem que encarar os Estados Unidos da América. O que muitos não entenderam é que Lula realmente quer isso. Lula realmente quer isto. Ele quer romper com os Estados Unidos para poder implantar o seu sistema de governo aqui no Brasil. Lula está velho. Está com 79 anos de idade. Ele deve ir para a disputa aí do seu do seu quarto mandato com 80 anos. Deve tomar posse com quase 81. Ninguém se ligou que o Lula quer é isso mesmo? Aí tem muita gente, tem muito idiota batendo palma. Ai, tem que defender a soberania. Lula não quer defender a soberania bosta nenhuma não, rapaz. Ele quer destruir isso daqui. Ele quer. Você não percebeu que Lula, desde quando Lula tomou posse, ele vem defendendo todas as vertentes do comunismo no Brasil? Entendeu? Você percebeu que ele vem defendendo todos desde... Em país comunista, o Lula defendeu isso. Quando você morre, o seu patrimônio fica para o governo. O Lula defendeu isso aqui no Brasil. Quando não... Veja bem, quando o cidadão morre, ele poderia pegar o prédio dele, o patrimônio, a propriedade dele e doar para o governo. Desse jeito, meus queridos. Aí quando eles não defendem doar para o governo, eles defendem uma super taxação aí em cima. Ou seja, você trabalhou a vida toda, a sua família trabalhou de uma certa forma, te ajudou, e porque está em seu nome, você morre, aí os filhos que ajudaram, e olha que às vezes, para nós conquistarmos algumas coisas, a gente tem que pegar o nosso filho e às vezes deixar de dar alguma coisa para ele que ele queria, um videogame, às vezes uma roupa especial. Por quê? Porque você está num propósito. Às vezes comer uma comida que ele queria comer, que seus filhos gostariam de comer, porque você está num propósito. Você está num propósito. O pai de família está num propósito. E o filho ajudou o pai em casa, para o pai não ter que contratar um empregado. A filha ajudou para o pai e a mãe trabalhar a vida toda. E o pai pagou com sacrifício a faculdade, o pai conseguiu alguma coisa. E muitas das vezes os filhos formados ajudam em casa. E o pai conquista um bem, e aquele bem às vezes se multiplica, enfim, não interessa. Às vezes esse pai foi herdeiro e continuou mantendo a herança e multiplicando, e enfim, são várias situações, não importa. O que eles querem? Acabar com as grandes fortunas, coisa de comunista. O que eles querem? Implementar no Brasil aqui esse sistema que é dos países comunistas, super taxação para quando a pessoa morrer e deixar um bem para o filho, ou deixar para o Estado, deixar para o governo. Você lutou para conseguir um pedaço de terra, você lutou de repente para conseguir uma casa, aí não, você morre, aí aquela casa ela deve ir para o governo. Parece brincadeira, mas não é. Lula já defendeu isso. Lula já bateu no peito e disse que tem orgulho de ser comunista. Ai, eles nos chamam de comunista, achando que isso nos ofende. Não, isso é orgulho, somos comunistas mesmo. Muitos acreditavam que não existia o Foro de São Paulo, e existe! E existe!
Então o que acontece? Você acha que Lula está querendo encarar os Estados Unidos para poder defender soberania, rapaz? Defender soberania é coisa nenhuma. O que Lula quer é romper relações com os Estados Unidos e continuar se aproximando do Irã, continuar se aproximando da China, achando que esses países vão salvar o nosso Brasil, e não vão. Todos os países que se tornaram uma merda de uma ditadura comunista se afastaram dos Estados Unidos. É o primeiro passo para eles implementarem o que eles querem. E assim nos tornarmos uma Brazuela, nos tornarmos uma Cuba. O primeiro passo é brigar com os Estados Unidos. O primeiro passo é encarar os Estados Unidos. Lembra, na Venezuela, sistema Bolivar. Sistema bolivariano que encarou os Estados Unidos, a revolução, e virou essa merda que é a Venezuela hoje. A Venezuela, o Maduro, nem faz parte do BRICS, aquele otário. Acabou de defender, o Lula, que é uma moeda sul-americana. Tem nada de moeda sul-americana para começar, o cara até mente. É uma moeda dos BRICS e não é só para a América do Sul, não. Ou a Sul-América, como na tradição deles eles falam. Não é isso, não. E o otário tá lá defendendo, e um monte de gente também batendo palma pra ditador. Que legal, o Lula quer aprovar uma moeda. Tem um vídeo aí, eu nem ia comentar esse assunto, mas entrei no assunto, vou comentar. Tem o vídeo do Maduro agora, acabando de agradecer Lula, e diz que a Venezuela está pronta. A Venezuela está pronta para implantar uma moeda para as negociações aqui na Sul-América. E não é apenas para a Sul-América, é para a América Latina, é para as negociações aí entre o bloco aí com a China. Enfim, o que esses caras querem é isto. Aí você pode, muitas das vezes você tem gente que pensa assim, e às vezes nós também queremos a soberania do Brasil. Ninguém quer um outro país se intrometendo aqui. Mas ao encarar os Estados Unidos é o primeiro passo de um Estado comunista. Lula tá velho. Lula quer ir até para o seu quinto mandato. Eles já falaram isso lá atrás, você não viu? Lembra que o Jair Bolsonaro defende o versículo bíblico? O meu povo se perde por falta de conhecimento? A Gleisi Hoffmann já chegou a defender o fim da reeleição. E aí eles implementam um sistema parecido com o da Venezuela, que ninguém ganha. Não ganha do sistema de votação, não ganha do sistema do processo todo, porque o processo todo é envenenado, oposição não existe, e eles rompem com os Estados Unidos. Tu acha que para Maduro, para ele, o Maduro, tá ruim a Venezuela? Tá nada, rapaz. A Venezuela caminha, a Venezuela prospera, a Venezuela é soberana. É igual o mesmo papo desse cidadão aqui. O Brasil é soberano. E vai se tornando cada dia mais comunista. Mais uma vez eu vou dizer, eu sei que eu me alonguei. Luiz Inácio Lula da Silva é comunista e se juntou a outros comunistas mundo afora. Tinha até a matéria aqui, não vou colocar mais não, essa da CNN, né, afirmando o que eu acabei de te falar. Lula assinou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. E meus queridos, presta atenção nessa outra informação aqui, ó, tá? É lei da reciprocidade, né? Eu só quero saber, ok? Poxa vida, o André não fez isso não, deixa eu ver aqui. Pera aí, só um pouquinho. Eu só quero saber onde isso vai parar, tá? Eu só quero saber... tá aqui. Onde isso vai parar. Tá na tela aí, ó. Cortou. A informação aí do... Deixa eu dar aqui. A informação do Estado de São Paulo, né? Deixa eu ver aqui se é o Estadão ou se é a Folha. O Globo. Olha só. Tarifa de 500% para aliados da Rússia
entenda o projeto de lei em discussão no Congresso americano que pode afetar o Brasil. Senadores americanos defendem autorizar o presidente a impor tarifaço em países que mantêm o comércio de itens sob sanção com Moscou. Presta atenção. O que os americanos estão discutindo? China, Índia, Brasil. Esses 3 países mantêm a Rússia, mesmo em guerra, comprando os produtos que os americanos não compram. O Brasil compra combustível e aumentou a compra de combustível da Rússia. Ok até aqui? O Brasil está financiando a guerra. O Brasil está financiando a guerra na Ucrânia. Só que os senadores agora estão lutando para aprovar a lei. E não é para daqui 2 anos, não, é para agora. Sabe qual é o valor da tarifa? Tá aí bem em cima, aí tá até cortando um pedacinho. 500%. 500%! Aí o que acontece? Isso daqui é música para os ouvidos de Lula. Isso daqui é música para os ouvidos de Lula. Como eu estava te dizendo, o que ele quer é reciprocidade. Brasil tá com o Brasil, a China e a Índia. Estão comprando produtos lá da Rússia, mandando dinheiro pro Putin comprar arma, pro Putin investir em bombas e depois o Lula fica arrotando por aí, né? Ai, gasta-se tanto dinheiro com armas e ele esquece que o Brasil tá comprando produtos da Rússia. Os Estados Unidos não compram. Ó, Trump anuncia tarifas de 100% contra a Rússia. As taxas serão aplicadas caso o país não concorde com um acordo de cessar fogo na Ucrânia em até 50 dias. É prazo demais, hein? Prazo demais, mas ok, decisão do Trumposo aí e dos Estados Unidos. 50 dias, se não acabar, entrará aí uma taxa de 100% contra a Rússia. O Trump, ele tá lá só tratando cada um, né? Brasil. Injustiça contra brasileiros, contra americanos, injustiça contra o ex-presidente, julgamento injusto, 50%. Rússia, tá em guerra, tal, 100%. Aí agora, essa lei tá vindo dos senadores, Congresso americano. O Brasil compra da Rússia 500%. A Índia tá comprando da Rússia 500%. A China tá comprando da Rússia 500%. E aí? Como fica? Pois é. E eu volto novamente onde eu estava te falando. Eu volto novamente. A Rússia, oficialmente, presta atenção, oficialmente, ela é uma democracia, mas na prática funciona como um regime autoritário, altamente centralizado em torno de Vladimir Putin e o seu círculo de poder. Ok até aqui? E a China, comunista? Eu perguntei ao ChatGPT agora, ao ChatGPT. O Brasil é considerado um país autoritário? Ele falou que não, atualmente não. Mas há desafios. Ou seja, há riscos, né? Embora o Brasil não seja autoritário, ele enfrenta riscos e fragilidades democráticas. Polarização política externa, desinformação e ataques às instituições,
tentativas de minar a confiança do sistema eleitoral, violência política crescente, tá? E aí, isso daqui é o que tá dizendo o ChatGPT, né? Aí a gente olha, a gente vê oposição sendo destruída, vai ticando. Vamos lá, a lista. Oposição fora da disputa, censura, tique, cheque, né? Alinhamento a países autoritários, check. E vai listando, meu querido, vai listando, vai fazendo uma lista. Vai fazendo uma lista para você ver onde nós iremos parar. Onde nós iremos parar. Beleza? Onde nós iremos parar. Aqui. Mota, mudando da água para o vinho. Mota pede suspensão temporária de Janones por tumulto na Câmara. O pedido se baseia em ofício da Corregedoria, por sua vez, atendeu uma solicitação do Partido Liberal. Esse cara nunca vai, você nunca viu o Janones falar na tribuna. Aí o Nicolas estava lá destruindo tudo, esse cara ficou caçando confusão com os parlamentares, houve empurra-empurra, houve tumulto e o Mota pediu a suspensão temporária do Janones por tumulto na Câmara. Você nunca viu esse cara falar lá na Câmara, fazer uso da tribuna. Você nunca ouviu esse cara falar na tribuna. Beleza? Deixa eu ver aqui por quanto tempo será. A mesa diretora pede que Janones seja suspenso do mandato por 6 meses, após recomendação do corregedor parlamentar Diego Coronel. Já era. 6 meses de afastamento. Tá? Janones alega que é vítima da tropa de choque bolsonarista. Esse cara tava desrespeitando, todo mundo lá. Xingando todo mundo. Atacando todo mundo. Indo pra cima de todo mundo, tá? E agora o Hugo Mota foi pra cima dele, tá bem? E ele vai ficar suspenso 6 meses e há sim um pedido lá pra caçar o mandato dele, tá? Tá aí então pra você que se liga aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver curtindo, acompanhando o nosso programa. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui, meus queridos, eu dependo da sua colaboração e eu peço humildemente. Será que você pode ajudar o programa? Um Pix de qualquer valor? Será que você pode fortalecer o meu programa? 11 952 75 3898. Qualquer valor que você mandar para mim, qualquer valor que você enviar para o nosso canal, você fortalece demais o meu programa. Envie agora um código 08. Tá bem? 08, que eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo. 08, no comentário, tá bem? E deixa o like e comente o número do like. Comente aí, 08, que é um código que eu vou saber que você está comigo nesse momento aqui no programa. 08, não é nenhum número de partido político não, mas digita aí 08. Digita e confirma, 08. E aí você fala também o número do seu like e fala, gordinho, estou aqui. Beleza? Continue com a gente, continue se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando nossos vídeos aí nos grupos. Joga lá no grupo do petista, lá no grupo da firma, envia no WhatsApp daquele petista lazarento, fica te enchendo o saco 24 horas. Manda ele ver aqui o que eu falei aqui, ó. Tá bem? Sobre o presidente dele. Faz isso.